como nunca antes, esse povo somos nós. A igreja do Senhor Jesus precisa ter a cultura de celebrar a Páscoa. Nós, infelizmente, temos uma base católica, não uma base protestante, e eu nem falo infelizmente, mas a nossa cultura é uma cultura que celebra o Cristo crucificado. E o problema de só celebrar o Cristo crucificado é que a gente se esquece que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por exemplo, a base, a pedra fundamental dos Estados Unidos da América é o protestantismo, e não o catolicismo. O nosso é o catolicismo. E por ser o protestantismo, eles celebram a ressurreição de Jesus. Então, dias como esses, eu que acompanho muito as igrejas americanas, dias como esses são dias de mega eventos. Na verdade, a Semana da Páscoa é uma semana de um mega evento que acontece na maior parte das igrejas lá da América. Porque a base deles é o protestantismo. Aquela base que diz que o justo viverá pela fé. Aquela base que se finca, sabe, que se afirma na ressurreição de Jesus. Mas nós conhecemos Jesus, sabemos que Ele morreu por nós, mas muitas das vezes nós nos esquecemos que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a imagem que nós precisamos ter do Cristo, não é daquele Cristo sofredor, aquele Cristo ensanguentado, aquele Cristo que tira de nós, sabe, dó e piedade. Esse Cristo, aquilo lá foi uma fase do Cristo, mas o Cristo que nós celebramos hoje é o Cristo ressurreto, que está sentado à direita de Deus, à destra de Deus Pai, que está vivo, e nós somos o seu corpo aqui na terra. Não podemos jamais perder essa perspectiva, porque se perdermos essa perspectiva, vamos viver ainda apenas a morte de Jesus. Mas eu estou aqui para te informar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então aprenda a celebrar a Páscoa da maneira correta, porque Ele está vivo. Então celebre, porque a Páscoa é justamente o que nos faz estar aqui nessa noite. Não foi porque Ele morreu apenas, porque o simples fato de Jesus ter morrido não mudou a vida dos discípulos. Pelo contrário, todos eles sumiram. O que mudou a vida daqueles homens foi o Cristo ter ressuscitado. Depois da ressurreição, aqueles que eram covardes se tornaram os homens mais corajosos desse mundo. Depois da ressurreição, aqueles que eram incapazes transformaram a história da humanidade. E por isso nós estamos aqui. Então toda a nossa base é a ressurreição. Eu só prego porque Ele ressuscitou. Você só está aqui porque Ele ressuscitou. Nós só ensinamos a Bíblia porque Ele ressuscitou. Eu só tenho fé que Ele pode curar porque Ele ressuscitou. Eu só tenho esperança no amanhã porque Ele ressuscitou. Eu só tenho esperança de provisão porque Ele ressuscitou. Eu só tenho esperança de alegria porque Ele ressuscitou. Eu não desisto em meio às adversidades porque Ele ressuscitou. Eu só tenho esperança no pós-vida, porque Ele ressuscitou. Esse livro só é verdade, porque Ele ressuscitou. Você consegue perceber como toda a nossa vida está envolvida na ressurreição de Jesus? Se a gente tira a ressurreição de Jesus do meio da nossa fé, é melhor a gente ir todo mundo embora para casa. Porque não faz sentido a gente estar aqui. Tudo é por causa da ressurreição. O mundo só é dividido em antes e depois de Cristo, por causa da ressurreição. Até a data do seu aniversário envolve a ressurreição. Por exemplo, eu nasci em 1988, depois do nascimento de Cristo. 1988 anos depois do nascimento de Cristo. Até a data do seu aniversário é contada por causa de Jesus, porque Ele ressuscitou, porque do contrário, não seria assim.
Tudo é por causa da ressurreição. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo 6. Se você puder, à medida que você for encontrando, se coloque de pé. Vou começar no versículo 1. Marcos 16, versículo 1. A palavra do Senhor diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Vou falar mais uma vez. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Versículo 6 da primeira parte, só as primeiras palavras. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Não tenham medo. Ele para o seu vizinho e fala: não tenha medo. Mas fala com cara de fé: não tenha medo. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite, nessa maratona do domingo da ressurreição que nós estamos fazendo aqui desde a parte da manhã. Tem alguém aqui que estava de manhã? Alguém que estava à tarde? Olha os burladores de sistema aqui. Ó. Já identifiquei, já filmamos, já identificamos. Da próxima vez a gente para ali no portão. Eu quero falar com você hoje sobre uma vida sem medo. Uma vida sem medo. A ressurreição de Cristo nos dá a capacidade de viver uma vida sem medo. A ressurreição de Jesus nos dá a capacidade, nos habilita a viver uma vida sem medo. É interessante quando a gente olha para o livro de Marcos, para o último capítulo, no capítulo 16, que é o capítulo da ressurreição de Jesus. Todos os evangelhos narram a ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um na sua perspectiva, mas todos narram a ressurreição de Jesus. E Marcos mostra para nós que as primeiras palavras que foram ditas logo após a ressurreição de Jesus foram: não tenham medo. As primeiras palavras que se ouvem logo após a ressurreição de Jesus vem da boca de um anjo, dizendo para as mulheres: não tenham medo. Logo depois, em Mateus, no capítulo 28, a Bíblia vai dizer que quando Jesus se encontra com aquelas mulheres, a primeira palavra que ele diz é: não tenham medo. Essa é a palavra de ordem. As primeiras palavras da ressurreição: não tenham medo. E se existe um mandamento comum nas Escrituras, é justamente: não tenha medo. Alguns estudiosos dizem que na Bíblia existem 365 não tenha medo escritos.
Outros dizem que tem 366. Eu ainda não parei para contar. Mas dá para identificar ou no 365 ou no 366. Mas uma coisa é verdade. Deus não quer que tenhamos medo. Deus não quer que sejamos guiados pelo medo. Nós sabemos que as circunstâncias que a gente vive à nossa volta vêm para nos trazer medo. Sabemos que vivemos num mundo em que o medo praticamente governa. Estamos vivendo num tempo em que parece que o medo se tornou o governante deste mundo. Mas a Bíblia diz, não tenham medo. 366 vezes, não tenham medo. Não tenha medo para cada dia da sua vida. Acredito que é porque o Senhor, na sua sabedoria, sabe. Olha para mim, pode olhar para mim. Acredito que o Senhor, na sua sabedoria, já tinha consciência de que todos os dias haveriam circunstâncias e aflições que viriam sobre nós para nos amedrontar. Por isso que todos os dias o Senhor diz para nós, não tenha medo. Não tenha medo. Precisamos dessa palavra diariamente. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo vem nos assolar diariamente. Todos nós temos um motivo para temer. Todos nós temos um motivo para ter medo. Talvez você fale, pastor, eu não tenho medo de nada. Irmãos, todos nós temos medo de alguma coisa. Consciente ou inconscientemente, todo mundo que está aqui tem medo de alguma coisa. Basta a gente ver os resultados do medo. Preocupação. Com certeza você já se preocupou com alguma coisa. Isso significa que você tem medo. Preocupação, angústia, insônia, inquietação. Tudo isso são resultados do medo que vem para nos afligir todos os dias da nossa vida. O mundo está rodeado de medo, gente. Principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Você abre o seu Instagram, você tem medo para tudo quanto é lado. Você assiste televisão, você vê medo para tudo quanto é lado. E você espera uma boa notícia vindo deste mundo. Mas deixa eu te informar uma coisa. As melhores notícias que essa terra já ouviu não vieram daqui, sempre vieram do céu. E todas elas sempre teve como ideia central Jesus Cristo. Então não espere boas notícias, notícias encorajadoras deste mundo. Porque este mundo ele é rodeado pelo medo. A Bíblia diz que em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, a primeira palavra que Adão disse para Deus, logo depois do pecado, foi: eu tive medo. Então você percebe que o medo é consequência do pecado. Se o medo é consequência do pecado, então Deus não me criou, Deus não te criou para viver com base no medo. Se o medo é consequência do pecado, eu não posso deixar o medo se tornar o meu Deus. E o que é ter o medo como Deus? É Ele determinar onde eu vou e onde eu não vou. É Ele determinar como eu me sinto e como eu não me sinto. Se nós não tomarmos cuidados, irmãos, nós vamos acabar tirando Deus do trono do nosso coração e colocando o medo como o Senhor da nossa vida. Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que não vivamos governados pelo medo. Mas infelizmente isso faz parte da nossa vida. Medo de ser desvalorizado, medo de ser esquecido, medo de ser desrespeitado, medo de passar fome, medo de passar necessidade, medo de perder o emprego. Por que você coloca todo dia de manhã o seu celular para despertar? Não é simplesmente para você acordar, é porque você tem medo.
Medo de quê? De perder a hora? Não, medo de perder o emprego. Porque se você perder a hora, você pode perder o emprego. Então você percebe como o medo faz parte da sua vida diariamente? E se você não tiver cuidado, você acaba sendo governado por ele. E as piores decisões que nós podemos tomar na nossa vida são as decisões baseadas no medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinha, medo de ficar desamparado, medo de perder alguma coisa, medo de ficar doente, medo de uma enfermidade terminal. Medo, medo e medo. Por que eu estou falando de tanto medo assim? Porque você precisa entender que em meio a tantos temores que nos cercam diariamente, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos viver uma vida longe do medo. Por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos viver uma vida que não é controlada pelo medo. Se tem uma coisa que eu costumo dizer é que Cristo não veio simplesmente para nos dar uma boa vida. A palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que tudo se fez novo. Somos nova criação em Cristo Jesus. Ele não veio apenas para nos dar uma boa vida, Ele veio para nos dar uma nova vida. Uma vida governada por essa palavra. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida não guiada pelo medo, mas uma vida guiada pela ressurreição de Jesus. Uma vida conduzida pelo Senhor. E uma vida que vive com base na ressurreição, é uma vida em abundância. É uma vida que transborda. Porque uma vida que tem medo, ela se fecha para si mesmo. Uma vida que vive na confiança da ressurreição de Jesus, ela não só não se fecha para si mesmo, mas transborda para alcançar os outros. É esse tipo de vida que Deus quer que tenhamos. É esse tipo de vida que Jesus conquistou para nós. Uma vida afastada do medo. Quantas pessoas talvez estão aqui e já tem tempo, dias que não conseguem nem dormir por causa do medo. Mas a Páscoa diz, porque Ele ressuscitou, você não precisa ser um escravo do medo. Na verdade tem até uma música que fala sobre isso. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. I no longer slave fear, I am child of God. Yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Não importa a língua, a mensagem é a mesma. Quer que eu fale em mandarim? Não vou falar porque a soberba pode subir no coração. Mas a mensagem é, eu não sou o escravo do medo. Você não é escravo do medo. Amém. Ninguém crê nisso, mas deixa eu ver se pelo menos esses dois aqui são crentes. Vocês não são escravos do medo. Deixa eu falar mais uma vez. Você não é escravo do medo. Você não é escravo do medo. Você não é escravo da síndrome do pânico. Você não é escravo da síndrome do pânico. Você não é escravo do medo. Você não é escravo da crise de ansiedade. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Não aceite nenhuma identidade sobre a sua vida que fuja dessa realidade. Ele ressuscitou. E o maior medo de qualquer ser humano, ele venceu. Qual é o maior medo? O medo da morte. Mas Jesus é aquele que venceu a morte. O maior medo que há na humanidade, Jesus venceu. O que dirá os outros? A ressurreição de Jesus me leva a uma vida em que eu não sou escravo do medo. Porque eu sou um filho
de Deus. Por isso eu quero te mostrar, rapidamente, 5 verdades que quando você compreender e colocá-las em prática, o medo vai perder o controle sobre a sua vida. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, para que o medo perca o poder sobre a sua vida, que você precisa conhecer, porque o medo é resultado da falta de conhecimento. O medo é resultado de acreditar mais na mentira do que na verdade. Medo é resultado da ignorância. Por isso precisamos ter conhecimento a respeito do que a ressurreição de Jesus fez por nós, para que vivamos não com medo, mas na ousadia do Espírito Santo. E a primeira verdade que você precisa saber nessa noite é, primeira verdade, sabemos que Jesus nos disse a verdade. Essa é a primeira verdade. A ressurreição de Jesus nos mostra que Jesus, tudo o que ele fez, foi de verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que ele fez não teria valor algum. Se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, tudo o que ele falou não teria valor algum. Ao longo da história, muitas pessoas se colocaram como deuses. Ao longo da história, muitas pessoas foram até mesmo beatificadas, santificadas. Mas só Jesus foi aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Uma coisa é ressurreição, outra coisa é ressuscitação. Tem um monte de gente aí que já teve ressuscitação pelo mundo afora. O que é isso, pastor? A pessoa que morre por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depois volta à vida. E aí depois vem e escreve um livro, Estive no Inferno. Ou no céu. E aí conta que viu gavetas lá, cheias de cabelos das pessoas que cortavam os cabelos naquele lugar. Tudo lá no céu, gavetinha lá guardado. Mas isso é assunto para outra, isso é tema para outra pregação. Mas Jesus não teve uma ressuscitação. Jesus morreu. Ficou 3 dias sepultado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Uma ressurreição não para morrer de novo, mas uma ressurreição para nunca mais morrer. A palavra do Senhor diz que um dos componentes da armadura de Deus é o cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade, que é usado uma analogia da armadura de um soldado romano da época, ele era responsável por manter todo o resto da armadura unida. O cinturão da verdade significa a palavra de Deus. Esse não é apenas um livro qualquer, mas é o livro que mais tem transformado a vida das pessoas. O livro que mais tem transformado vida nesse mundo. O livro mais vendido no mundo inteiro. Um livro que foi escrito por homens, mas inspirado pelo próprio Deus. Por isso que todas as vezes que você lê esse livro, você tem a oportunidade de ter o autor sentado ao seu lado. Porque o mesmo Espírito que inspirou esse livro é o mesmo Espírito que está junto com você quando você se inclina a entender as Escrituras Sagradas. Precisamos ter esse livro como verdade absoluta na nossa vida. Precisamos ter essa palavra como verdade absoluta da nossa vida, da nossa existência. Não é a ciência que comprova a veracidade da Bíblia. É a Bíblia que comprova a veracidade da ciência. O que a ciência descobre hoje, muitos dos assuntos, a Bíblia já falava há muito tempo. Precisamos ter esse livro como a pedra fundamental da nossa vida. Precisamos ter essa palavra como a primeira e a última palavra que nós vamos ouvir. Porque é essa palavra que vai nos transformar. É essa palavra que vai nos libertar de todo o temor que vem contra nós todos os dias. A primeira coisa que você precisa saber, que a ressurreição nos mostra, é que tudo que Jesus disse e fez
é verdade. A segunda coisa, ou a segunda verdade que você precisa saber, para que o medo não tenha lugar na sua vida, é: agora que sabemos, agora, por causa da ressurreição, sabemos que a morte não é o fim da existência. A ressurreição de Cristo nos mostra que a morte não é o fim da existência. Isso não era possível antes de Jesus ressuscitar. Antes de Jesus ressuscitar, ninguém tinha a perspectiva do que acontecia depois da morte. Mas quando Jesus ressuscita, Ele mostra para nós que há uma vida após a morte. A palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Se você puder, se você for rápido de Bíblia, vai lá comigo, ou você assiste ali, é mais rápido ainda. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus é aquele que matou a morte. Jesus é aquele que é mais poderoso do que a morte. A vida de Cristo é mais poderosa do que a morte. Jesus mostra para nós na sua ressurreição que a morte não é o fim da existência. Eu sei que a gente não gosta de falar desse assunto de morte. Mas se Jesus não voltar até lá, meu irmão, todo mundo só nasce para morrer. Todo mundo nasce para morrer. E não tem para onde você fugir disso. A não ser que Jesus volte antes de chamarem a sua senha celestial. Não tem para onde você fugir. Todos nós nascemos para morrer. E a morte é o medo número 1 das pessoas. Todo mundo tem medo de morrer. Mas a ressurreição de Jesus, ela até mesmo me leva a olhar para a morte por uma outra perspectiva. Não com um olhar de fim, mas com um olhar de é apenas o começo. Só quem tem o entendimento da ressurreição consegue olhar para a morte com essa perspectiva. Deixa eu falar uma coisa. Você vai passar mais tempo do outro lado do que aqui. Mas a gente parece que esquece disso, né? E investe toda a nossa vida para conquistar coisas aqui, onde onde nós estamos apenas de passagem. É a mesma coisa de você estar de visita na casa de alguém e começar a querer fazer investimentos ali naquele bairro. E alguém te lembrar: ei, você só está de visita aqui, você não mora aqui, a sua casa é em outro lugar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, uma palavra que desperta a nossa perspectiva a respeito da vida e da morte. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Coloca no versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, nenhum sofrimento que passarmos aqui na terra se compara à glória que nos aguarda na eternidade. Deixa eu falar mais uma vez, para você não se esquecer. Todos nós passaremos mais tempo do outro lado do que desse lado. Então invista no lado certo.
Terceira verdade que nós aprendemos com a ressurreição de Jesus. Primeira verdade, aprendemos que tudo que Jesus disse é verdade. Segunda verdade, aprendemos com a ressurreição de que a morte não é o fim da existência. Terceira verdade, a ressurreição nos mostra que Deus nos ama incondicionalmente. A ressurreição de Cristo mostra para nós o quanto Deus nos ama. Durante aquele tempo, toda a religião era baseada num sacrifício que era feito a algum Deus. A religião é baseada num sacrifício. O homem faz um sacrifício para tentar se aproximar de Deus. O evangelho é Deus se sacrifica para se aproximar do homem. Você não entendeu? Deixa eu falar mais uma vez. A religião é: eu apresento um sacrifício para tentar me aproximar de Deus. O evangelho é: Deus se sacrifica para se aproximar de nós. Não existe maior amor sobre a sua vida do que o amor de Deus. Não existe lugar que você possa estar que você não possa ser alcançado por amor de Deus. Não existe poço tão profundo que você tenha caído que não possa ser alcançado pela mão de Deus. Não existe nada que você pode fazer neste mundo e nessa vida que te afaste do amor de Deus. Precisamos entender o amor que Deus tem por nós. Muita da nossa dificuldade de ter uma vida de oração, muita da nossa dificuldade de ter consistência nas nossas disciplinas espirituais é porque não conhecemos o amor de Deus por nós. Temos a mania de refletir os nossos relacionamentos paternos e maternos, nós refletimos eles no nosso relacionamento com Deus. E achamos que Deus é igual ao nosso pai terreno ou igual à nossa mãe terrena. A falta de entendimento do amor de Deus abre espaço para que o medo governe a nossa vida. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então muitas pessoas não conseguem avançar na vida porque desconhecem o amor de Deus pela sua vida. Muitas pessoas não conseguem romper no seu propósito porque desconhecem o amor de Deus sobre a sua vida. 1 João capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você não conhece o amor de Deus, você não consegue viver em santidade. Se você não conhece o amor de Deus, você não consegue viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Se você não conhece o amor de Deus, você não consegue ter uma vida de oração consistente. Se você não conhece o amor de Deus, o medo te governa. Existem muitas pessoas que inconscientemente duvidam de que Deus está cuidando delas. Como que você duvida? Pelas suas próprias palavras, você demonstra isso. Você jamais vai falar: eu duvido que Deus está cuidando de mim. Mas quando você reclama, quando você murmura, quando você faz queixas do tipo: eu acho que esse mês vai ser tenso. Esse mês a gente vai passar esse ano vai ser igualzinho ao ano passado, a gente vai passar necessidade. Quando você fala isso, você está dizendo: eu não acredito no amor de Deus sobre a minha vida. Eu não acredito que Deus se importa comigo. Está comigo aqui, irmão? A ressurreição de Jesus mostra o quanto Deus nos ama. Em quarto lugar, pela ressurreição de Jesus, nós sabemos que Deus tem bons planos para a nossa vida.
Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, um futuro cheio de esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, coloca na tela para mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro mostra para nós um cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que se estende desde a crucificação, desde a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, há 2000 anos, Deus já estava dizendo: eu estou cuidando de você. Há 2000 anos, Deus já estava dizendo: eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de você. Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Extrair algo bom de uma coisa que já é boa, qualquer pessoa pode fazer. Mas Deus é capaz de extrair algo bom até nos piores momentos da sua vida. Deus é capaz e é poderoso para tirar as maiores alegrias da sua vida dos seus piores momentos da sua vida. Ele é poderoso para isso. Ainda que as circunstâncias mudam, os planos de Deus não mudam sobre a sua vida. Ainda que as circunstâncias mudem, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a ressurreição de Cristo mostra para mim e para você que os planos de Deus para a nossa vida são bons. Não são de morte, mas são de vida. E em quinto lugar, a ressurreição de Jesus nos mostra que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A maior necessidade da humanidade era ser livre do pecado. A maior necessidade da humanidade era que alguém se entregasse. A maior necessidade da humanidade era que alguém, um homem perfeito, como Jesus, se entregasse na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos. Não só os seus pecados. Jesus não apenas morreu pelos seus pecados, mas morreu pelos pecados daqueles que nem aqui estão. Jesus morreu pelos pecados do estuprador, pelos pecados da prostituta, pelos pecados dos assassinos. Ele morreu por todos os pecados da humanidade. Ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. Todos. 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 O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que tem muita gente lá fora que já tem os seus pecados perdoados, mas por não reconhecerem Jesus como aquele que liberou o perdão dos seus pecados, vão para o inferno. A maior necessidade do homem era justamente de um Salvador. A maior necessidade de um homem, do ser humano, era de um libertador. E Deus supriu essa necessidade em Cristo Jesus. Será que Ele não pode suprir as nossas necessidades do dia a dia? Se a maior necessidade da humanidade Ele supriu em Cristo Jesus, será que Ele não é poderoso
para suprir as nossas necessidades do dia a dia. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. A Bíblia diz que precisamos conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo? Que o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dos mortos está disponível para nós nessa noite. O mesmo poder que traz vida onde só havia morte, é o mesmo poder que está disponível para nós nessa noite. Não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida. Mas esse poder só pode ser experimentado por aqueles que creem. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos. Não é para conosco que ouvimos, é para conosco que cremos. A fé é o que separa aqueles que vão viver esse poder e aqueles que vão apenas saber que esse poder existe. Jesus quer nos tirar de um lugar onde nós apenas sabemos o que aconteceu com Ele na cruz do Calvário. Jesus quer nos tirar de um lugar onde nós apenas temos o conhecimento histórico de que um dia Ele morreu e ressuscitou. E quer nos trazer para este lugar onde nós vivemos diariamente a experiência de andar com o Cristo ressurreto. Diariamente. A experiência de andar com o Cristo vivo. Com aquele que não está morto, mas ressuscitou. Ele está aqui. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Não precisa ter medo, porque a ressurreição de Jesus mostra que tudo o que Ele disse é verdade. A ressurreição de Jesus mostra que a morte não é o fim da existência. Então você não precisa nem ter medo da morte. A ressurreição de Jesus mostra como Deus nos ama incondicionalmente. A ressurreição de Jesus nos mostra que os planos de Deus para a nossa vida são bons e perfeitos. A ressurreição de Jesus nos mostra que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinhos ou ovos de chocolate. E a Páscoa da morte e ressurreição de Jesus não foi a primeira Páscoa na história da humanidade. Para os judeus, a Páscoa acontecia todos os anos. A Páscoa para os judeus era um ritual de memória, para que eles nunca se esquecessem de que houve um dia no Egito, em que, enquanto a morte estava exterminando os primogênitos do Egito, havia paz dentro da casa deles, porque o sangue de um cordeiro foi derramado. Desde o Velho Testamento, desde Êxodo capítulo 12, a Bíblia já estava apontando para aquilo que Jesus faria. A palavra Páscoa vem do hebraico pechá, que significa passar por cima. Que é uma palavra que se refere ao dia em que a casa de um hebreu estava bem aqui. Mas quando a morte veio, ela passou por cima.
Porque nessa porta existia sangue aqui, existia sangue aqui, existia sangue no alto. A Páscoa fala sobre um momento da nossa vida em que, enquanto a morte governava do lado de fora, a vida estava sendo celebrada do lado de dentro. Isso é a Páscoa. A Páscoa simboliza o dia em que um animal inocente, sem nenhuma culpa, foi morto pelos primogênitos de Israel. A morte passou matando todos os primogênitos. E Deus providenciou o substituto para os primogênitos do povo de Israel, que foi o Cordeiro. O Cordeiro tomou o lugar dos primogênitos. E hoje Jesus, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, ele é o primogênito de muitos e muitos filhos de Deus. Páscoa fala sobre vida. Páscoa fala sobre esperança. E o mandamento do Senhor para o povo de Israel é: lá no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, vocês vão falar para eles: tudo isso significa que um dia nós estivemos presos. Um dia a morte veio para nos prender. Mas Deus providenciou um meio para que mesmo em meio à morte nós permanecêssemos vivos. E qual foi esse meio? O Cordeiro que foi morto. Então, todos os anos, ano após ano, a família se sentava e fazia um memorial, celebrava a Páscoa. E quando o filho vinha perguntar: pai, o que significa isso? O pai dizia: tudo isso é para que nós não percamos da memória que um dia nós estávamos no lugar de morte, mas Deus providenciou um meio para permanecermos vivos. E esse meio foi a morte sacrificial do Cordeiro. Por isso que nós celebramos a ceia. Porque quando estamos celebrando a ceia, se seu filho vir e perguntar: o que significa isso, pai? Você vai falar: nós fazemos isso, meu filho, em memória de Jesus, que um dia foi morto por nós, num lugar onde a morte tinha domínio sobre nós. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos do domínio da morte, para vivermos não só nessa vida, mas vivermos eternamente. Isso é a Páscoa. É a memória de que um dia a vida se sobressaiu sobre a morte. E essa vida habita dentro de mim e habita dentro de você. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim jamais morrerá eternamente, mas viverá eternamente. Essa é a nossa Páscoa. E por isso nós precisamos celebrá-la todos os dias da nossa vida. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos perder a memória do dia em que fomos libertos do laço da morte para vivermos eternamente. Se coloca de pé no seu lugar, para parecer que está acabando.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Só o Senhor pode trazer um entendimento pleno e verdadeiro a respeito da ressurreição, a respeito dessa vida que temos em Cristo. Que venhamos experimentar esse poder do Cristo ressurreto todos os dias da nossa vida. Que venhamos experimentar todos os dias da nossa vida